Boa tarde, Senhora Comissária. Desde já, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para participar num ciclo de conversas, o Futuro à Conversa, no âmbito da edição deste ano da Futurália. É um gosto enorme estar aqui convosco e poder participar e, sobretudo, poder divulgar o trabalho que o Plano Nacional das Artes tem feito no país, com as escolas e com as outras instituições. Portanto, é também uma oportunidade extraordinária para nós. Muito obrigada. Ora essa, nós é que agradecemos a sua disponibilidade. E começamos desde já por aí. Portanto, para quem não conhece, em que é que consiste o Plano Nacional das Artes? Muito bem, então isso é quase pedirmos para fazer um bilhete de identidade desta Exatamente. estrutura. Então, o Plano Nacional das Artes é uma estrutura de missão. Ela foi instituída pela Presidência do Conselho de Ministros em 2019 e nós apresentámos, eu e o Paulo Pires Duval, que é o comissário desta estrutura de missão, apresentámos então um plano estratégico a 5 anos para, no fundo, trabalhar as artes nas escolas, mas não só. Então, se calhar falar-vos um pouco também da tutela e desse plano estratégico para que consigamos depois ter aqui um bom chão para todas as outras questões. A tutela do Plano Nacional das Artes é o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação. Desde o ano passado estamos também a trabalhar com o Ministério da Ciência e Ensino Superior, portanto conseguimos agora alargar o âmbito da nossa ação à educação já a um nível superior, e também dar esta continuidade de educação ao longo da vida, interessava-nos muito, e dizer que o plano trabalha é o papel transformador das artes na sociedade. Portanto, não se trata de um plano que está vocacionado para trabalhar o ensino especializado das artes, ou seja, não se sobrepõe aqui ao trabalho que os conservatórios fazem, as escolas superiores de educação também a esse nível, mas sim tendo como premissa o objetivo de que maneira é que conseguimos ampliar, diversificar o acesso de todos os cidadãos às artes, ao património e à cultura. Esta é a visão e é o objetivo do plano. Como disse, trabalhámos um plano estratégico a 5 anos, mas o Plano Nacional das Artes tem 10 anos para implementar a sua estratégia a mais longo prazo. Portanto, a visão é a 10 anos, com estes dois momentos. O primeiro momento termina em 2024 e o segundo momento em 2029. Só uma nota especial também, porque muitas vezes pensam que os nossos interlocutores, e como é natural, que este é um plano, como tantos outros, que se situa, foca e vive dentro da escola. Na verdade, eu gosto de dizer sempre que o Plano Nacional das Artes tem o seu coração, se ele todo é se pensarmos nele como um corpo coeso, o coração está na escola. Mas quando revisitamos outros planos anteriores com objetivos de alguma maneira semelhantes a este, percebemos que talvez o facto desses planos se terem fechado tenha sido a situação de se terem focado apenas no trabalho com as escolas e dentro das escolas com as disciplinas do ensino artístico, ou seja, as educações visuais, musicais ou as optativas ligadas às outras expressões. Então o Plano Nacional das Artes pensou que muito bem, vamos manter o coração na escola, esse é o vetor, é o eixo central, mas nada muda na escola se não mudarmos também o seu entorno. E, portanto, vamos pensar num plano que não tem muros e que não se confina dentro da escola e vamos propor um conjunto de estratégias que permitem à escola ter uma melhor relação com aquilo que está à sua volta, com a sua comunidade, com as suas comunidades e com os territórios, mas também propor que essas comunidades e territórios se sintam responsáveis por aquilo que acontece na escola. E desta maneira fazer um trabalho verdadeiramente sistémico e endémico. E essa é, assim, de uma maneira muito genérica, o cerne da nossa proposta. E dentro das escolas, como é que nós podemos ver este Plano Nacional das Artes em prática, digamos assim? Muito bem. Então, como vos disse, este plano, ao ter 3 eixos de ação,
o primeiro dos quais está todo ele vocacionado para políticas culturais, que esta é esta premissa de que nada muda na escola se não mudar também no seu entorno, e é um eixo muito ligado à criação de índices de impacto, planos estratégicos que liguem, municipais que liguem cultura e educação, financiamento, pensar as questões do mecenato, enfim, no fundo tem um âmbito muito mais alargado e ligado às políticas públicas. Depois há um segundo eixo, que acho que vale a pena depois falarmos nele mais em detalhe, ligado à capacitação de todos aqueles que trabalham com o Plano Nacional das Artes, e portanto estamos a falar de mediadores culturais, docentes, artistas, enfim, todo o espectro da ação de quem trabalha, quem colabora com o plano. E por fim, um terceiro eixo, chamado Educação e Acesso, onde trabalhamos verdadeiramente as questões ligadas a cada território, a cada lugar. E é aqui, neste eixo, que situamos o programa Indisciplinar a Escola. É então este o programa que tem um conjunto de medidas totalmente vocacionadas para a escola e onde, no fundo, elaboramos esta transformação, essa mudança que queremos propor para as escolas. E foi mesmo nesse sentido que chamámos a este programa Indisciplinar a Escola. Foi assim uma grande provocação. Nós não queremos indisciplinar os alunos, não, pelo contrário, até queremos que eles, no fundo, ao sentir-se bem, sejam muito mais motivados, muito mais cooperativos com o currículo e com todos os intervenientes, mas queremos propor uma outra forma de olhar para quem ensina, como se ensina e os próprios passos onde ensinamos. Mas, por outro lado, como é que se aprende, quem aprende, que linguagens são essas que também temos que absorver e alterar para que a aprendizagem seja mais efetiva. Então é indisciplinar nesse sentido de vamos transgredir aquilo que tomamos como certo. Por outro lado, queremos transdisciplinar as disciplinas, porque aquilo que ouvimos de tantos alunos e mesmo de muitos professores é que o conhecimento não pode ficar confinado a áreas estanques. Hoje em dia o conhecimento é algo muito plástico, que muito, como é que eu vou dizer, efêmero no sentido em que está sempre a mudar, está sempre a ser atualizado e, sobretudo, sabemos que os grandes projetos de investigação, de inovação, de criatividade são projetos multidisciplinares e em linha com as políticas educativas, e isso é importante frisar, o Plano Nacional das Artes não surge dissociado dessas políticas, surge como um braço armado justamente das leis vigentes, sobretudo a Lei 54 e a Lei 55 do Ministério da Educação, que está ligada a uma educação mais inclusiva, mas também à flexibilidade e autonomia curricular. Em linha com essa visão, o Plano Nacional das Artes propõe um conjunto de estratégias que permitem à escola pensar fora desses limites disciplinares e por isso também o indisciplinar a escola. Então, como é que nós o encontramos? Encontramos justamente a partir do momento em que a escola deseja estar com o plano e é mesmo, nós chamamos uma chamada de desejo, porque o plano não vai ter com as escolas, são as escolas que devem vir ter connosco, porque não há nada como isto de querer, de sentir e de ter vontade e sentirmos-nos empenhados em. E a partir desse momento, começamos então a definir um interlocutor comum e essa escola vai definir com esse interlocutor e com os outros elementos da comunidade escolar, incluindo os alunos, é muito importante trabalhar com eles, um projeto cultural de escola. Então, onde é que encontramos o Plano Nacional das Artes nas escolas? Através de um projeto, e que é um projeto cultural, e que é um projeto que vai ter que agregar as valências culturais desse território, dessas comunidades e do projeto educativo da própria escola, num todo que é coeso e que tem uma intencionalidade comum. Muitas vezes na escola vemos muitos projetos muito atomizados, não é? Projetos com imenso valor, mas que não conseguem ser grandes projetos porque justamente são definidos por muitas pessoas
por muitas disciplinas e por este mundo complexo que é a própria escola. O projeto cultural de escola não quer inventar a roda, não quer inventar mais projetos, quer sim dar um sentido comum a esse projeto. E é aí que encontramos, em termos formais, e eu espero também que se encontre nesse espírito de mudança que depois cada um dos interlocutores do plano traz em si, porque vê aqui também uma perspectiva de olhar para a escola de uma forma diferente. E isso é fundamental nos tempos que correm. Bem sabemos que foram muito difíceis estes últimos anos. É verdade, e realmente nós temos entrevistado inúmeras figuras relacionadas com as escolas e com o ensino e com a educação, e por acaso esse é um ponto comum em todos eles, que é preciso pensar a escola de uma outra maneira, a escola enquanto lugar e espaço, e também a escola enquanto veículo de conhecimentos, porque efetivamente continua a haver a disciplina A, B, C, D, mas é preciso pensar estas disciplinas de uma forma mais unida, porque realmente nós somos seres humanos por um todo e não somos divididos em pequenas parcelas. Perguntava de que modo as artes nas escolas podem ser uma ferramenta de união entre as várias disciplinas. É uma ótima questão. Então eu começaria por dizer que as artes, por terem esta grande abertura e trabalharem muito sobre aquilo que não existe e sobre a criatividade, têm essa capacidade grande de agregação de ideias, de conteúdos, de métodos. Mas as artes têm também essa preocupação dupla entre a forma e o conteúdo. E nesse sentido, conseguem apresentar projetos cuja comunicação também é em si eficaz. Então, eu diria que elas conseguem agregar porque têm uma componente de problematização, investigação, que no fundo vai permitir que os alunos, em torno de uma questão comum, de uma pergunta, possam ir investigar e criar algo sobre isso, sobre esse tema. E aqui veja a possibilidade inúmera de juntar muitas disciplinas a partir dessa questão comum, e depois tem essa segunda fase em que, com base nos dados que foram investigados, com base nos conteúdos que foram trazidos para cima da mesa, é possível pensar na forma como os comunicar ou como trazer algo de novo a esse conteúdo que está ali reunido. E ao fazer isto, as artes estão a trabalhar uma dimensão de competências muito, muito importante para o futuro, que são estas ligadas ao pensamento crítico, não aceitar aquilo que nos damos, mas trabalhar esse conhecimento para criar algo de novo, que faça sentido para nós, e portanto há aqui um domínio de subjetividade muito forte que implica a tomada de posição individual, não é? Dizer eu faço desta forma. Por outro lado, o trabalho colaborativo, porque nas artes não se trabalha a solo, há sempre uma equipa, é um trabalho demasiado complexo para se fazer sozinho. E por outro lado, todo o universo da comunicação, como é que eu vou comunicar esta ideia, como é que eu a vou construir, essa outra dimensão que tem a ver com o fazer, com o tornar concretizável, tornar visível uma ideia. E, por fim, a dimensão essencial que é a da criatividade. E nós hoje sabemos o quanto vale a criatividade enquanto competência transversal, porque é no fundo a criatividade que nos distingue justamente das máquinas e de toda a inteligência artificial. Ela ainda não é capaz de fazer isto é uma dimensão intrinsecamente humana, e eu penso que é um músculo que se desenvolve caso seja essa a proposta que fazemos. Então, as artes no fundo permitem trabalhar os conteúdos, a forma e as metodologias, mas também os próprios a obtenção dos resultados e o podermos ir além daquilo que é expectável, até para nós mesmos. Porque tantas vezes um aluno que ao fazer determinado projeto sente que se supera através dele. Mas há outras duas dimensões muito importantes que as artes nos trazem em termos de projeto, que pode ser
instigado por qualquer disciplina, volto a dizer. Uma é a dimensão estética e artística, tem a ver com a forma, tem a ver com esta sensibilidade que todos devemos desenvolver às coisas quando estão bem apresentadas, quando são feitas de um determinado modo em que o conteúdo e a forma se completam, mas também que nos permite ter uma relação positiva com a estranheza, com aquilo que é estranho e que não conhecemos e que... dizia que era importante essa dimensão estética e agora, entretanto, falhou uma outra, mas são este conjunto de competências que as artes permitem trabalhar para além de trabalharem a sua própria produção. Portanto, há aqui um mundo a aproveitar. Inserido neste Plano Nacional das Artes está o projeto Artista Residente, que consiste no acolhimento de um artista nas instalações de agrupamentos e escolas que, tal como já falámos, que o desejem e que tenham esse interesse. Quais é que são as mais-valias deste projeto e de um contacto mais próximo entre os artistas e toda a comunidade escolar? Muito bem, esse é um projeto que é muito querido no Plano Nacional das Artes, é aquele projeto que é muito diferenciador. Quando as escolas podem receber um artista residente, elas dão um salto muito grande em termos da sua maturidade artística, e aqui estou a falar da escola como um todo, com todos os seus intervenientes, porque o artista ele vem para a escola como se fosse um hóspede estrangeiro, ou seja, ele não é um professor, não é um aluno, é alguém que traz um pensamento novo para a escola, mas também assim como vem, transforma, age, também sai. Portanto, a ideia é que o artista possa residir, mas também que não fique em permanência. Mas essa residência não pode ser uma residência fugaz, tem que ser uma residência que tenha tempo para que o projeto possa ganhar raízes e essa maturidade que falava. Então este projeto tem-nos permitido ver como é que a introdução deste ser criativo, este ser que tem uma metodologia diferente e sobretudo que nos traz um olhar sobre o mundo e uma atenção sobre o mundo muito diferenciadora, o que é que ele faz quando chega à escola e conhece o projeto cultural dessa escola e, no fundo, traz ideias para o desenvolver. E essas ideias e essas formas são a forma de fazer do artista, tem a ver com o processo criativo. Ele vem trabalhar esse músculo da criatividade que há pouco falava e vem cuidar das formas de a apresentar. Portanto, quando está a desenvolver um projeto com alunos ou com professores ou com pessoal não docente, ele também está a formar outras formas de ver e de sentir o mundo. E a sua ação é notória porque depois o trabalho de um artista materializa-se sempre, seja através de um espetáculo, que é uma materialização mais efêmera, seja através de uma concretização física de transformação da escola. Mas o que é certo é que as escolas não ficam iguais quando receberam um artista. E isso é qualquer coisa que nós já podemos comprovar, porque ao fim destes 2 anos já há um conjunto de artistas residentes nas escolas. E eu vou aproveitar esta pergunta para deixar uma nota a muitos professores, diretores de escola, que o programa de promoção do sucesso escolar, em 2020, decidiu que a medida artista residente era uma das medidas que tinha esse potencial transformador da escola e até potenciador das aprendizagens. E nessa altura decidiu abrir a possibilidade às escolas, quando fazem a contratação dos seus técnicos especialistas, e as escolas aí decidem muitas vezes por psicólogos, terapeutas da fala, enfim, animadores socioculturais, um sem número de pessoas de profissões muito úteis dentro da escola, abre também a possibilidade de o artista ser um membro de uma comunidade educativa. E é na escala que o programa do sucesso escolar, promoção do sucesso escolar, permite, que nós conseguimos já ver evidências muito claras da transformação, porque o Plano Nacional das Artes não consegue trabalhar com a mesma escala que este programa do Ministério da Educação. E os resultados estão à vista e estão a ser alvo agora já de monitorização de uma forma mais séria. Portanto, uma escola com um artista
é isso que desejamos para todas as escolas do país. E eu até aproveito para reforçar que, enquanto revista mais educativa, nós vamos a muitas escolas, visitamos muitas escolas para entrevistar os diretores e conhecer as escolas e os seus projetos. E entrevistámos precisamente um diretor que disse que nos falou neste projeto do artista residente e disse: vocês não vão acreditar. Nós, portanto, acolhemos aqui um artista durante um ano e agora vamos candidatar para acolher outro já no ano seguinte, porque era uma escola que tem alguns alunos que exigem uma maior atenção da parte dos professores e este reforço, e disseram que os resultados estavam completamente à vista e eram muito claros. Até, por exemplo, alguns alunos mais desmotivados por participar em vários projetos dinamizados e desenvolvidos por este artista, começaram-se a empenhar mais. E depois lá está, como as coisas nós não somos uma ilha, não é? Portanto foi tudo encadeado, os alunos começaram-se a motivar mais para as disciplinas, porque depois poderiam participar nesses projetos que o artista trazia e até permitir-lhes desenvolver outras competências, como a atenção, o perder o medo de falar em público, da exposição, e pronto, então queria aproveitar também para deixar aqui, eu não conhecia o projeto. Ainda bem que falou nisso, porque era o que eu me estava a esquecer há pouco, era essa outra dimensão da inclusão e que é tão importante. O artista, ao trabalhar estas outras formas de comunicar, com o corpo, com o gesto, com o desenho, com a voz, enfim, tantas formas, está a abrir um campo de possibilidades de manifestação de ideias a um conjunto de miúdos que não têm na linguagem oral, nesta comunicação verbalizada, o seu talento maior. E este projeto tem vindo, eu sublinho, tudo isso que esse diretor, que não sei quem é, disse, é mesmo isso que estamos a sentir, é que existem outras formas de estar na escola, de comunicarmos e de dizermos que temos valor, porque as artes têm esta amplitude de linguagens que não são aquela uma linguagem Exato. que é sempre a privilegiada. Então eles encontram-se e a escola encontra esses alunos. Então temos aqui uma dimensão muito importante que é para nós um objetivo fundamental, é trabalhar para a educação inclusiva, e era essa a dimensão que me faltava há pouco falar e que é tão, tão importante. Complementámos assim. É isso. Queria também aproveitar para falar que a cultura e as artes, de uma forma geral, ainda são inacessíveis a uma franja social que ainda é significativa. Porquê é que é tão importante para a formação e a educação dos jovens aproximá-los da cultura e das artes, e de que modo é que este plano especificamente consegue alcançar esta aproximação? Sim, tem toda a razão, Rita. Essa é uma grande questão, porque as pessoas têm uma forma de olhar para as artes e para a cultura elitizada. Portanto, a ideia, muitas vezes, dos nossos concidadãos é que as artes são qualquer coisa para uma elite, são qualquer coisa inacessível, muitas vezes acham que não vão perceber o que ali está, que não têm ferramentas para apreciar aquele tipo de cultura. Então, a primeira coisa que o plano faz é dizer que a cultura é plural, que devemos olhar para a cultura no plural, sem adjetivos, sem olhar para ela e dizer esta é erudita, esta é popular, esta é desta forma ou daquela, não. Nós temos que olhar para a cultura como uma linguagem, que é uma linguagem humana, todos temos a capacidade de fruir, produzir e criar cultura, senão não éramos seres humanos, isso é intrínseco, e as questões de apreciação muitas vezes precisam de um gatilho, que é o gatilho da mediação, justamente porque o preconceito dissocia, afasta e cria esta ideia de eu não me vou sentir confortável ali, eu não vou saber o que é que me estão ali a dizer, ou simplesmente eu não gosto daquilo. É como dizer eu não gosto de sopa e nunca se provou sopa. Então o plano o que tem que fazer, por um lado, é desmistificar todas estas questões a partir da fruição cultural. Portanto, isto não pode ser teorizado, tem que ser por via direta. E nesse sentido, um dos trabalhos que temos vindo a fazer com uma adesão crescente é um projeto chamado Mochila Cultural Digital.
A mochila cultural tem este pressuposto de que nós, para a escola, para trabalharmos o currículo, não precisamos apenas de lápis, borrachas, manuais e cadernos. Também precisamos de ver espetáculos, também precisamos de estar em contacto com o nosso património. E, portanto, a mochila cultural tem dentro castelos, espetáculos de dança e oficinas. Claro que o nosso desejo era podermos levar uma mochila diferenciada para cada agrupamento de escolas, que no fundo apresentasse a diversidade do património cultural dessa região. E cá está, sublinhando esta ideia de cultura no plural. Mas ainda não conseguimos chegar aí porque tivemos uma pandemia pelo meio, houve muito receio de levar os alunos para fora da escola, tivemos muito tempo no ensino à distância e agora estamos a retomar. Então, enquanto não podemos retomar em pleno, iniciamos a mochila cultural digital. E o que é? É justamente através do canal YouTube da DGEST, o Plano Nacional das Artes consegue difundir em tempo real um espetáculo e pede às escolas que, ao assistir a esse espetáculo, se juntem no auditório da escola, que reúnam as melhores condições técnicas, se isso for possível, porque as escolas hoje em dia já têm algum equipamento de projeção e de som que permitem receber estes produtos com uma qualidade mínima, porque também senão não é muito difícil, e depois tem a possibilidade de criar conversas com os artistas, com os autores, com aqueles que estiveram a criar aquele produto. E é nestas conversas que tudo se transforma, é aqui que existe o brilho. Não é só na fruição do espetáculo, mas é na possibilidade de conversar e ir desmistificando os tais preconceitos que falávamos há pouco. Não podemos, não conseguimos mudar o mundo em pouco tempo, mas conseguimos ir mudando. Nós queremos tudo, podemos alguma coisa, mas só podemos fazê-lo se tivermos esta capacidade de mediar, de estar no meio. E eu costumo dizer que o Plano Nacional das Artes é uma entidade que faz pontes e que está no meio entre duas partes que às vezes não estão bem conciliadas. Agora, este é um trabalho hercúleo, é verdade, até porque não nos situamos só na infância e na juventude. Exato. Estamos a trabalhar também com os idosos, com os adultos, enfim, com todos. Agora, só para voltar a essa questão inicial, a responsabilidade deste aproximar ou afastar das pessoas à cultura é de todos nós, não é dos professores, nem é da escola, nem é dos artistas, nem é das instituições culturais, é de todos. Nós todos temos que operar esta mudança de estilo, esta mudança de forma de olhar o mundo e abrir uma fresta para que aquilo que à partida se calhar me soava estranho, dar-lhe uma oportunidade. Mas é um trabalho que se faz de muitas vozes e de muitas mãos, não somos os únicos, somos muitos. E a nossa conversa vem a propósito da Futurália, deste ano, que retoma ao fim de 2 anos de pausa, teve que ser, não é? E há muitos jovens que visitam a Futurália sem saber qual o próximo passo a darem em direção ao seu futuro. Como é que as artes podem abrir e ajudar a abrir estas portas e ajudar a que os jovens conheçam-se melhor eles próprios e consecutivamente saibam qual o próximo passo que devem dar neste caso? Sim, e vou acrescentar a isso, a essa questão, Rita, o facto de termos vivido, volto a dizer, estes 2 anos muito difíceis, sim, que ainda criaram mais incerteza, não é? Incerteza é a grande palavra que define o futuro, já era e agora muito mais. Não conseguimos sequer projetar as necessidades desse futuro, não só por tudo o que está ligado com a inovação e com o universo do trabalho de inteligência artificial, mas mesmo para estas questões que estão a acontecer neste momento, como a guerra, no fundo, uma guerra que à partida seria tão distante, vai ter impactos a muito curto prazo na nossa vida. Exato. E nas nossas escolhas para o futuro. Então, eu acho que a Futurália é este grande espaço que permite
que os jovens tenham contacto com muitas possibilidades. As artes são uma delas. Muitas vezes aquilo que temos vindo a sentir nestes últimos anos, de conversas com pais e com professores e até de dados estatísticos, é que esta incerteza tem vindo a afastar os jovens da opção pelas artes. Então eu gosto de dar exemplos, e o meu exemplo, eu acho que é um bom exemplo de alguém que escolheu artes na sua formação académica ao longo da vida, portanto eu fiz toda a formação nessa área, mas o trabalho que fui fazendo primeiro esteve ligado com a profissão de ser professor, fui muitos anos professora, e depois comecei a trabalhar com os museus e com a programação cultural, e neste momento estou nesta área que está ligada às políticas públicas. Portanto, eu sou um bom exemplo, eu estudei escultura na faculdade, eu sou um bom exemplo de que uma formação em artes, em vez de fechar as possibilidades, ela abre. Então, não olhar para um curso no futuro, um curso superior, como aquele curso que nos vai abrir horizontes, porque é isso que precisamos. Precisamos de sentir o ar do tempo e sermos capazes de escolher todas aquelas profissões que nos permitem desenvolver as nossas competências pessoais e, sobretudo, aquelas que estão ligadas às necessidades que antevemos no futuro, como esta de comunicar, de inovar, de criar, de pensarmos por nós próprios, com a nossa cabeça. Tudo isto as artes desenvolvem. Muitas outras artes também o fazem. Eu não quero fazer a apologia das artes, eu quero é dizer que as artes trabalham muitíssimo bem o desenvolvimento destas competências e não devem ser colocadas de parte, porque há esta ideia de que ser artista é escolher o caminho das pedras, não é? É escolher uma profissão onde não vamos ser ricos. Eu acho que é preciso tirar todos esses preconceitos, porque aquilo que nós vamos fazer com esta formação é aquilo que decidimos fazer. E hoje em dia os miúdos tem muita gente a dizer não faças isso, faz assim. Mas onde é que está a sua escolha própria? Onde é que está a sua voz? Onde é que está a sua verdade? Eu acho que a Futuralia tem que ser esse espaço que não indica, mas mostra caminhos. Exato. Não aponta, mas diz que podes seguir todas estas vias. E por isso é extraordinariamente importante, mas nós temos que ter atenção, porque quando sugerimos aos jovens determinados caminhos, estamos a influenciá-los muito na sua felicidade futura, e eu acho que uma das coisas mais importantes em termos profissionais é sermos realizados pessoalmente, gostarmos muito do que fazemos. E hoje em dia nós sabemos que vamos ter tantos empregos. Eu já tive carreiras tão diferentes, acredito, que quem é que pensa a 30 anos? Ninguém pensa, já os ninguém, não já pensam. Ninguém. E não é possível projetar. Pensamos de acordo. É isso. Portanto, abrir as possibilidades e não dizer que não. Acho que é muito importante. Exato, e um dos objetivos da Futuralia é precisamente mostrar que há vários caminhos, várias portas e permitir que eles explorem e que percebam qual é o caminho que lhes traz a maior felicidade e realização, sendo que hoje é uma coisa e daqui a 1 ano ou 2 pode ser outra qualquer diferente, não é? Não, e até nestas combinatórias diárias, porque isso é que é eu penso que é isso que interessa aos jovens hoje em dia, é poderem combinar as ciências com as artes. Exato. Não dizer, porque vou para a ciência já não posso ser artista. Não, ainda hoje ouvi a história de uma jurista que queria ser artista, que quer ser artista, quer ser as duas coisas. E por que não? E por que não? Exato. Não é? Não podemos limitar à partida o futuro e a escolha daqueles que só agora vão começar e que se estão a imaginar nesse futuro. Nós também não somos capazes de imaginar esse futuro, portanto, erro pelo erro, que seja pelo prazer e pela realização pessoal. Exatamente. Senhora Subcomissária, muito obrigada pelo seu tempo e pela sua disponibilidade. Tenho só claro. de sugerir a todos os professores e pais que, no fundo, tenham mais interesse em conhecer um pouco mais sobre a ação deste Plano Nacional. Nós temos um website que é o www.pna.gov.pt e, especificamente para os docentes, existe uma área chamada Academia,
e nessa área há formação para professores muito fora da caixa e pensada justamente para criar esta escola mais indisciplinada e mais, que dá mais prazer estar, seja do ponto de vista do professor, seja para o aluno. Muito obrigada Muito também por esta obrigada. oportunidade, está bem? Adeus, Obrigada. boa Adeus, tarde. boa tarde.